Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje nós vamos conversar sobre Alcoólicos Anônimos com o Dr. Max Serruia e também ouvir depoimentos de companheiros de Alcoólicos Anônimos e também dos familiares de Alcoólicos Anônimos. É um prazer ter o senhor aqui. O prazer é todo meu. E hoje eu queria falar um pouquinho, uma vez que todo mundo sabe que o alcoolismo é uma doença que mata muita gente, que traz muitas dificuldades para as famílias, não é verdade? E, enfim, só traz tragédias, na verdade. Mas então que a gente falasse um pouquinho do Alcoólicos Anônimos, não é? É porque todo ano a gente só bate nessa tecla da doença, né? Da doença. O mais importante a gente deixa de lado, que é a recuperação. Né? Que é a recuperação, não é? Então que a gente falasse um pouquinho do Alcoólicos Anônimos, que fizesse um pouquinho um histórico do Alcoólicos Anônimos. O Alcoólicos Anônimos, Mônica, ele nasceu numa cidade pequena nos Estados Unidos, Akron, no estado de Ohio, lá no norte dos Estados Unidos. E começou com apenas 2 pessoas, né? Um Bill, que é um dos fundadores, era corretor da Bolsa de Valores e teve uma tendência à recaída, procurou outro alcoólatra, que é o Dr. Bob, que era médico, né? Todos 2 alcoólatras, se reuniram e daí nasceu Alcoólicos Anônimos. E qual é Em 1935. Isso. Faz tempo, hein? E qual é o método usado para a recuperação? Antes de falar sobre esse método, eu queria falar que o Brasil veio para o Rio de Janeiro em 1947 e para o estado de São Paulo só na década de 60, chegando em Santos em 1967. Um grupo só, conselheiro, na Conselheiro Neves. Hoje tem 39 cadastrados e outros que estão nascendo, né? Bastante coisa, hein? O método usado é mais ou menos um método de mudança de pessoa, né? Mudar a pessoa. Porque aquele que ele era, bebia. Tem que ser outra pessoa, transformar a pessoa, né? A primeira coisa importante é a pessoa aceitar que é doente alcoólatra, que é o mais difícil, como nós já conversamos até antes da entrevista. Teve casos, né? E depois que a pessoa admite o alcoolismo, ela já tem meio caminho andado para começar. Porque ela sabe que não pode mais beber álcool, de jeito nenhum, né? Porque como um doente de diabetes não pode comer açúcar. Com certeza. É quase igual. Então, quando ela toma consciência disso, ela já tem meio caminho andado da recuperação. Mas o resto da recuperação é a base de 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos, mas principalmente 12 passos que muda a pessoa, né? Muda totalmente a pessoa. Esse aí tem que seguir como se fosse uma religião, à risca, né? Agora, não é uma religião Alcoólicos Anônimos, mas tem que seguir à risca todos os 12 passos. Mas é só o Alcoólicos Anônimos que recupera? Não. Isso aí seria até um fanatismo falar isso, né? Porque existem instituições religiosas, tanto católica como adventista, que recuperam até bastante. Mas no mundo inteiro ninguém conseguiu recuperar tanto na base de milhões, né? Na base de milhões, que é difícil fazer estatística, mas sabe-se, né, que foi mais de milhões, na base de milhões, como Alcoólicos Anônimos recuperou no mundo inteiro, não só aqui na região da América, mas até nos países da Europa, da Ásia, e até na cortina de ferro já tem, que antigamente, né, era fechado. Né? Nos países como a Rússia, a Polônia, todos esses países que fechavam, hoje são abertos para Alcoólicos Anônimos. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Al-Anon e do Alatim. Sabe-se que a doença do alcoolismo não é uma doença do alcoólatra, é uma doença da família.
E como é uma doença da família, a pessoa tem que tratar a família. Uhum. E a família, não importa se é o pai que convive com o alcoólatra, se é a esposa, os filhos, todos são doentes, são codependentes. Uhum. E para esses codependentes, existe, né, o grupo de Al-Anon para adultos, né, e a Latim para criança, que é através do qual eles se recuperam. Existem casos, nós conhecemos, né, os que estão aqui devem conhecer, de pessoas que entraram para Al-Anon e se recuperaram, no caso de uma pessoa, um senhor, que até hoje frequenta Al-Anon, a esposa morreu bebendo. E ele se recuperou em Al-Anon e viveu uma vida tranquila, satisfeito e feliz. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com o senhor. Prazer foi meu. E no próximo bloco, então, nós vamos ouvir depoimentos de alcoólicos em recuperação. Obrigado. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, queria que você falasse um pouquinho do salário habitação. Ele integra o salário? Olha, Mônica, o salário habitação, na verdade, ele é um benefício que ele só é computado para fins de previdência e fundo de garantia. Uhum. Quer dizer, quando você faz esse pagamento, a própria cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho determina que o valor pago entre e saia em termos salariais. Quer dizer, eu só computo lá, vamos supor que fosse R$100. Ele entra na coluna de verbas a pagar e de verbas a descontar. Então, verba rescisória vai entrar? Ele é considerado por conta do fundo de garantia. Então, na verdade, embora ele não seja salário, não é verba salarial para fins remuneratórios totais, né? Ele não integra a remuneração plenamente. Férias, por exemplo, há uma discussão se integra ou não. Porque, na verdade, ele só é para finalidade de cálculo de previdência e fundo de garantia. Por que é fundo de garantia? Porque, na verdade, hoje, essa verba é vinculada ao GPS. Aliás, melhor dizendo, ao INSS. Agora, como é que isso tem que ser demonstrado no recibo do pagamento? Então, no recibo do pagamento, eu tenho que colocar lá verbas a pagar e verbas a descontar. O valor que eu puser tem que ser idêntico. Tá. Eu só considero ele para fins de cálculo previdenciário e do fundo de garantia. Se eu fizer diferente, vai caracterizar como uma verba salarial. E aí eu tenho que torná-la permanente no recibo de pagamento. E aí vai corresponder a um aumento salarial de pelo menos 20% a 30%, porque aí depende da cidade que a gente está falando, o percentual é diferente. Também muito importante essa dica. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.